Olá, muito bom dia, bem-vindos. Estamos chegando com o Jornal da Manhã desta segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2021. Já estamos no segundo mês do ano. Muito obrigado a você que está na sintonia aqui do Jornal da Manhã. Para quem está chegando agora, nós vamos com as principais informações para Prudente e toda a região. O que aconteceu desde sexta-feira para cá, nós vamos retratar na programação de hoje, com os nossos comentaristas, Adolfo Padilha e também Fernando Gessi. Olha, você também pode participar através da nossa fanpage no Facebook, que é Jovem Pan Prudente. É fácil de você encontrar, deixe o seu recado, participe aqui da nossa programação. Ou através do WhatsApp 997751234. Você também pode participar mandando sua sugestão e as suas perguntas aqui para o programa. Vamos lá, então, para os comentários dos nossos convidados. Bom dia, Jesse, bom dia, Eudes e todos os amigos da Jovem Pan. Meu destaque hoje é dizer e alertar por o seguinte: por que só o estado de São Paulo está fechado da forma que está? Um estado que tem o dobro de vítimas dos outros estados brasileiros, o que deixa claro para todos nós que a gestão do governador é desastrosa. Que esse lockdown que ele impõe, cada semana mudando, quebrando comerciantes, quebrando empresas, não funciona. O direito é muito mais do que, às vezes, se basear só na parte técnica dele. A gente deve, você, empresário, todos nós, trabalhadores, e parabéns a todos que participaram da manifestação sexta-feira, aqui ou em Epitácio, a gente deve voltar à nossa vida normal, seguir o protocolo de segurança e reabrir os seus comércios, voltar a trabalhar. Se todo mundo fizer isso juntos, o que o Estado pode fazer contra nós? Multa. Ir na porta do nosso negócio? Para isso existe a nossa Constituição Federal. Para isso vai existir os juízes para julgar cada caso. Sendo que tem tantas explicações que nos dão embasamento, inclusive científicas. A OMS, por exemplo, sobre academia, diz que é necessário e importante fazer exercício. A ONU, que divulga um estudo dizendo que mais de 130 milhões de pessoas podem morrer de fome devido ao lockdown. Então fica aí um recado. Vamos retomar as nossas vidas seguindo os protocolos de segurança sem medo do Estado. Nós vivemos uma democracia e temos direito à liberdade. E nós sabemos o que é melhor para a nossa saúde. Bom dia, Eudes, bom dia, Padilha, bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham diariamente aqui pela Jovem Pan. Uma excelente semana a todos vocês. O meu destaque hoje vai para a aprovação, já em fase 3 da vacina da Janssen, que na verdade ela é produzida pela Johnson Johnson, e nos países onde eles fizeram os testes, constatou uma eficácia entre 57% e 66%, mais uma vacina aí que já vai solicitar, inclusive, a utilização emergencial aqui no Brasil. E também um alerta, não só aqui em Presidente Prudente, mas como também em todo o Brasil, nós estamos recebendo algumas denúncias muito sérias de pessoas que estão furando fila, pessoas que estão ali possivelmente guardando vacinas, não sabemos ainda o porquê disso, mas precisa ser investigado. Eu sou totalmente a favor de uma lista nacional, não só daqui da cidade, mas nacional, em todas as pessoas que estão sendo vacinadas, inclusive dentro dos critérios e qual é a sua ocupação, para que justifique o momento da vacina. Então, precisamos ficar alerta com relação a isso. E o comércio volta a funcionar das 9 às 17 horas, com restrições para o período noturno. Com a revisão de dados feitas pelo governo do estado, a cidade de Presidente Prudente está novamente na fase laranja do plano de flexibilização da quarentena. Com isso, o comércio volta a funcionar a partir de hoje, das 9 da manhã, abre daqui a pouquinho até às 5 horas da tarde. Nesta fase, academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, concessionárias, escritórios e parques estaduais podem funcionar por até 8 horas diárias, com atendimento presencial limitado a 40% da capacidade. E o encerramento tem que ser às 8 horas da noite. O consumo local em bares segue proibido. O que o estado de São Paulo mais parece é um verdadeiro semáforo, né? Uma hora é vermelho, outra hora é amarelo, outra hora é... O verde mesmo nós não conseguimos ver até agora. E, infelizmente, os números não param de crescer. Essa ida da fase vermelha para a fase laranja ali é importantíssimo para a nossa cidade, para a nossa região, mesmo com essa taxa de ocupação de 40%.
aí que eles colocaram como limite. É necessário que todo o comércio seja realmente aberto, as pessoas precisam trabalhar, afinal de contas, é o que nós já sempre comentamos aqui, qual que é o serviço essencial? O serviço essencial é aquele que coloca dinheiro na mesa, né, no dia a dia de todo mundo, para que coloque comida em nossas mesas. Esse aí é o serviço essencial. Mas, mais uma vez, infelizmente, bares e restaurantes foram, com o seu, vamos dizer assim, a sua abertura até às 20 horas. Isso aí impossibilita até o operacional de um restaurante, para nós que conhecemos como é que funciona o dia a dia de um estabelecimento como esse, é altamente prejudicial. Eu acho que deveria ficar ali pelo menos até às 11 horas, respeitar todas as normas aí, os requisitos de segurança, distanciamento, e vou até mais longe. Eu acho que os restaurantes já deveriam ali estar adotando, e isso é uma reivindicação que poderia ser feita ao governo, em um sistema de agendamento. Ninguém mais entra dentro de um restaurante sem que esteja ali agendada a sua ida, para justamente evitar aglomeração na porta, pessoas que poderiam ficar ali em pé. Então, eu acho que isso aí é uma das saídas que poderiam ser tomadas. Agora, aquele negócio, eu já venho batendo nessa tecla há muito tempo. Todo mundo precisa trabalhar, mas a sociedade precisa se conscientizar. E para isso, nós precisamos ali, mais uma vez, vou falar isso 200 mil vezes, de uma política pública eficaz para controlarmos, né, a pandemia. Ou seja, se nós liberarmos tudo de uma vez, os números sobem. Se nós fecharmos tudo, as empresas quebram. Então, é necessário porque sejam adotadas políticas de mudança de horário de entrada entre indústria, comércio e prestadores de serviço, aumentarem os horários de atendimento, esticar isso aí, né? Não adianta você concentrar 40% num tempo menor, isso não resolve nada. Então, aumenta o tempo de trabalho, o empregador distribui ali os seus funcionários para atender um pouco mais. Eu acho que todo mundo tem que fazer um pouco de esforço nesse momento. É isso que é necessário que seja feito, porque a ajuda emergencial não tem mais. Ou seja, nós estamos aí por nossas contas mesmo. Então, isso é importante, que alguma coisa seja feita para que as empresas continuem trabalhando e os empregos mantidos. Eudes, nós chegamos num ponto que nós temos que comemorar poder trabalhar. Nós chegamos num ponto que nós temos que comemorar poder sair de casa e tentar prover aquilo que nós precisamos para as necessidades da nossa família, dos nossos filhos. Olha o absurdo onde chegou o estado de São Paulo. Se libera agora o funcionamento até 40% da capacidade, se determina horário. Gente, é tão evidente isso. Será que o vírus, depois das 20 horas à noite, ele vira super vírus? Será que não era melhor o governo do estado chegar para o comerciante e falar assim, o seu horário está liberado, se você quiser trabalhar 24 horas por dia, você pode trabalhar? Será que não seria melhor do que limitar o horário e fazer filas? Onde está o olho, a mão pesada do Estado e de alguns membros da Justiça para a fila na frente da nossa Caixa Econômica Federal para recolher o auxílio emergencial? Onde está a mão pesada deles para o supermercado lotado, para os caixas do supermercado que estão ali atendendo a todo mundo, das farmácias, os próprios funcionários da Caixa, o transporte público? Onde está a mão pesada desses representantes do Poder Executivo na pessoa do governador e alguns membros da nossa Justiça que, com mão de ferro, segue a determinação do Plano São Paulo, ao invés de cobrar do Plano São Paulo uma explicação científica para esses absurdos que ele faz? Então eu digo o seguinte, disse na minha abertura e volto a dizer aqui, nós temos que voltar a trabalhar. Não podemos ter medo. Nós temos que ter medo, sim, de ficar na mão do Estado. De ver a nossa liberdade, a nossa democracia no país que nós vivemos sendo tolhido de coisas que basta a gente seguir um protocolo de segurança. O mundo já está mudando sobre isso. Na Itália, na Inglaterra, o mundo já está mudando sobre isso. Porque o vírus existe, o vírus contamina, mas temos protocolo de segurança para nos resguardar. Pior do que o vírus, eu falo aqui desde o começo, é ficar sem trabalho.
A economia vai matar mais do que o vírus. Aliás, já está matando mais do que o vírus. E olha só que notícia boa. Por hora, qualquer possibilidade de nova greve no transporte coletivo está afastada. A garantia de paz entre funcionários e a concessionária Prudente Urbano foi dada pela Prefeitura de Presidente Prudente na última sexta-feira, ao antecipar a primeira compra de passes. Com isso, a empresa poderá cumprir a promessa que fez na semana passada, ou seja, de pagar aquilo que estava faltando para os funcionários. Para cessar a paralisação da categoria, iniciada na última segunda-feira, a Prudente Urbano havia garantido a quitação de R$ 200 do Vale Alimentação e do adiantamento salarial, ambos vencidos na semana passada. Eles prometeram pagar na última sexta-feira. No mesmo dia, no Diário Oficial Eletrônico, a Prefeitura publicou um termo de decisão para aquisição de passes urbanos para alunos atendidos pelo Centro de Avaliação e Aprendizagem, o Centrinho, sem a exigência de licitação. É isso aí, Eudes. Eu acho que a medida ali foi tomada pela Prefeitura, ela é válida, mesmo porque esses valores já estavam previstos na lei orçamentária anual, estão até aprovados. É uma maneira de ajudar a empresa e a empresa repassar isso aí para os seus funcionários, para que evitem greves. Acho que o momento agora não é para greve. O momento agora é de diálogo. O momento é de tentarmos aí resolver esse problema de uma maneira definitiva. A empresa está passando, sim, por problemas complicadíssimos. Na verdade, não são só eles, na verdade, é o Brasil inteiro, principalmente aí o terceiro setor, que é responsável pela prestação de serviços em todos os lugares. Mas qualquer coisa que seja feita, que já esteja dentro da previsão orçamentária e que possa ajudar a empresa, não tem problema nenhum. Eu sempre vejo esse tipo de ação com muito bons olhos. Agora, a empresa, em compensação, também eu acredito que deva ter ali uma maior proximidade dos agentes da prefeitura, conversando com a empresa, conversando ali também com o Ministério Público, vendo qual que é a verdadeira situação da empresa, porque pode ser que chegue uma hora que nem a empresa mais tenha condição de sustentar o transporte público imprudente. E de uma hora para outra, simplesmente fala, olha, nós não temos mais condição de fechar e nós vamos guardar os nossos ônibus e, infelizmente, não dá. Isso aí seria muito grave, porque nós não teríamos como repor, nós temos um contrato que precisa ser cumprido, onde eu acredito que dentro desse contrato, mesmo porque eu conheço o contrato, ele não tem nada com relação a uma pandemia como essa, é algo inusitado. Então, eu acredito sim que as conversações devam ser feitas, as coisas devem ficar aí o mais transparente possível, e toda ajuda é boa, mas que ela venha dos dois lados, justamente para não prejudicar quem já vem sofrendo demais com a pandemia, que é a sociedade brasileira. Então, tem que ter um pouco de atenção com relação a isso, e eu acho que esse problema poderia ser melhor gerenciado, que já vem se arrastando aí por muito tempo. E olha, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou na semana passada inconstitucional a manutenção de mais de 40 cargos comissionados na Prefeitura de Presidente Prudente. A decisão atinge vários setores com prazo de demissão, mas ainda cabe recurso. Por unanimidade, os desembargadores do órgão do TJ acataram o pedido formulado pelo Procurador-Geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Ismânio, em abril do ano passado. Na ação direta de inconstitucionalidade, Ismânio sustenta que as atribuições dos cargos não evidenciam atividades de assessoramento, chefia e direção, e sim funções técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais a serem preenchidas por servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo. Quando você pega o Tribunal de Justiça querendo tornar inconstitucional a manutenção de 40 cargos de comissionados aqui da Prefeitura de Presidente Prudente, já é uma briga que vem há alguns tempos aí, você entende que é o Estado prejudicando o Estado. Eu digo isso por quê? Eu acho que o Tribunal de Justiça ele tinha que primeiro verificar se há necessidade dos cargos. Aí é uma outra discussão. Mas quando o Tribunal de Justiça simplesmente impõe a inconstitucionalidade e impõe que tais cargos têm que ser preenchidos por servidores públicos concursados, esse mesmo Tribunal de Justiça faz olhos cegos quando ele vem aqui também
nas prefeituras e dizer que a folha de pagamento já ultrapassa os 50% que a lei permite. Todas as prefeituras estão inchadas, todas as prefeituras estão lotadas. Suas folhas de pagamento não cabe mais espaço para servidores concursados. Um servidor concursado custa muito mais do que um servidor terceirizado ou comissionado. O que tem que se discutir agora era se realmente tem a função para esse cargo e acabar com aquilo que a gente chama de cabide de político. Aí é outra questão e seria justo. Agora, simplesmente determinar, e cabe recurso ainda, que é inconstitucional e ainda reafirmar que tal função tinha que ser feita com aprovação em concurso e não de forma aleatória, isso é desfazer o que ele mesmo faz logo em seguida. Quando vem, repito, na prefeitura e fala, olha, você está com muito funcionário. Os caixas públicos, ainda mais diante da pandemia, estão estourados. Os caixas públicos, antes mesmo da pandemia já era uma dificuldade. Então eu acho que é sair do quadrado, eu acho que é dar um passo à frente. Acho que o Tribunal de Justiça, é o que eu sempre digo, está na hora das leis flexibilizarem um pouco para o entendimento real. Sair lá do conforto da onde ele está e vir ver como é na realidade a coisa. Existem políticos que criam cargo apenas para cargos de amigos? Existe, esses devem ser punidos. Mas antes de simplesmente dizer que não pode ou que deve ser anulado, conhecer a realidade do município e se de fato aqueles cargos têm a necessidade de existirem. E se tiverem, sai muito mais barato do que fazer um concurso público, dar estabilidade para funcionários que muitas vezes não vai funcionar na sua função, causando e acarretando muito mais prejuízo para o município e atingindo diretamente, sabe quem? Nós, eu e você, que somos parte da população e atendida pelo servidor público e pelo serviço público. Eu acho que nós temos ótimos servidores. Falo aqui da situação de dar estabilidade e o custo que isto custa para o setor público em termos de dinheiro e garantias. Pois é, Eudes, nós tivemos aí, durante a campanha toda, o Ed Thomas disse que iria fazer ali uma diminuição no número de secretarias, diminuição no número de comissionados. Essa ação do Tribunal de Justiça de São Paulo de 40 cargos, lembrando que ao todo são 70 cargos que deveriam ser ali cargos efetivos e são pessoas comissionadas que são indicadas, ele vem aí ao encontro da redução de despesas da administração pública. Agora, não adianta nós reduzirmos 70 cargos comissionados e criarmos 70 cargos efetivos. Então, eu acho que isso aí é um pouco de contrassenso. O que deve existir, sim, é uma melhoria da eficiência da máquina pública. Ela deve prestar ali os seus trabalhos, as suas funções com uma melhor eficiência, com mais eficácia, como nós vimos ali a questão dos alvarás. Foi só fazer um trabalho básico, os alvarás começaram a andar. Inclusive, foi um recorde, né? O número de alvarás concedidos. Então, eu acho que a prefeitura ela tem que entrar num modelo muito parecido com a gestão privada. A gestão privada ela busca 24 horas por dia, eficiência, eficácia, sempre ali, no caso, por ser uma empresa pública, a parte da transparência. Eu volto aqui a citar mais uma vez, nós temos um portal da transparência em Presidente Prudente, que é uma verdadeira porcaria, aquilo ali deveria ser trocado, porque não adianta, se você for respeitar os princípios públicos, principalmente que estão na Constituição, no artigo 37, que cuida a respeito disso, você tem que dar transparência, sim, de tudo que é público. Mas o outro lado, no caso, a sociedade, precisa entender o que está acontecendo ali. Eu até uma vez sugeri um projeto de lei com a criação de um painel econômico. Então, as pessoas, olhando esse painel, poderiam ali ter rapidamente acesso aos dados da prefeitura. Questões de despesa, receita, quanto que nós estamos gastando em saúde, quanto que já foi gasto. Uma coisa bem básica, que qualquer pessoa pudesse olhar e ver quantos funcionários nós temos comissionados, quantos são ao todo, quantos estão na educação. Então, esse tipo de informação para a prefeitura é muito fácil colocar isso num portal. E aí nós daríamos maior transparência para os nossos munícipes. Então, fica aí uma sugestão para algum vereador que quiser encampar isso aí, é muito interessante. E, realmente, agora os cargos vão ter que ser extintos. Então, ou recorre, eu acho que não é legal, ou dá um jeito de melhorar
justamente essa parte de pessoal. Nós temos aí uma prefeitura e uma administração pública mais eficiente, com mais que as coisas tenham mais celeridade e a sociedade possa ver que realmente as funções da prefeitura estão ocorrendo a contento da sociedade. Bom, e agora uma notícia do governo federal que não escondeu a preocupação com a possibilidade de uma nova greve de caminhoneiros a partir desta semana. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, admitiu que o momento não é bom para a categoria, mas pediu paciência. Vamos abrir aspas para as palavras do ministro Tarcísio Freitas. Ele disse: a gente sabe que a situação é difícil, passamos por uma pandemia e a economia encolheu. Isso, obviamente, afeta o preço de tudo, o preço do frete. Mas não vamos parar de trabalhar dentro de uma agenda que está planejada passo a passo para melhorar este processo. Estamos apostando muito no documento de transporte eletrônico, vai trazer simplificação, vai acabar com o intermediário e vai trazer o Pix para o transporte rodoviário. Fecha aspas. Eu acredito que a situação ela vai começar a ficar mais difícil, porque a situação dos caminhoneiros desde a metade do ano passado, ela já vem se agravando com relação principalmente à pandemia, não há o que negar, mas não são todos os caminhoneiros. Nós temos aí, principalmente, quem está ligado diretamente ao agronegócio, esse grupo eu não sei se eles também estão reclamando. E por conta do seguinte, nós tivemos ano passado a ajuda emergencial, inclusive em alguns estados, aumentou a arrecadação de ICMS. Grande parte das pessoas tiveram acesso principalmente ao quê? Comida. E todos os mercados sempre funcionaram, o comércio andou. Então, eu acredito que seja um determinado nicho ali dos caminhoneiros, não são todos, tá? Se eu estiver errado, até me corrijam, por favor. Mas eu acredito que não sejam todos. Criaram ali uma tabela de frete, não deu muito certo. Agora estão tentando agilizar aí, colocando o Pix, o transporte, informatizando alguns sistemas. Eu acho que tudo isso é importantíssimo. Todo o aprimoramento tecnológico que seja colocado para a melhoria desse pessoal todo com relação à distribuição de carga, você poder fazer a equalização da distribuição das mercadorias, porque é importante, todo mundo tem que saber o seguinte, o caminhão, ele vai cheio, e se ele conseguir voltar cheio, isso aí é que é muito interessante. Então, é essa logística toda que é um verdadeiro jogo de xadrez, né? Para quem conhece o transporte rodoviário aqui nesse país, sabe disso. E o ministro Tarcísio, eu sempre gostei muito dele, toda vez que ele aparece, ele sempre coloca uma boa sugestão, ele coloca uma boa solução também, é uma pessoa muito ponderada, de grande conhecimento, e com certeza eu tenho quase plena disso, ele vai conseguir arrumar uma solução e melhorar. É lógico, o Brasil está começando a sair de uma pandemia complicadíssima, né? A nível econômico, tentando pelo menos, porque a pandemia, infelizmente, não insiste em não nos largar. Mas eu acredito que daqui a um tempinho, principalmente com essa imunização toda que está começando a andar, o Brasil ainda vem engatinhando nisso, eu acredito que em breve nós teremos aí, se isso aí realmente acontecer mesmo, em breve nós teremos a nossa economia melhorando gradativamente. E aí todo mundo vai começar a voltar, ou pelo menos voltar às atividades que estavam, não vou dizer assim antes da pandemia, porque eu acredito que aquilo ainda vai demorar um pouquinho, mas pelo menos que todo mundo consiga trabalhar, consiga colocar carga no seu caminhão e também o que é o mais importante de tudo isso, que é trabalho gerando comida, gerando realmente a geração de riqueza para todos nós. Então isso aí que eu acho importante, eu acredito que o ministro Tarcísio vai tentar arrumar uma melhor solução para todo esse problema. Eu acho que a categoria dos caminhoneiros realmente, veja bem, o caminhoneiro é de supra importância para o desenvolvimento de uma nação, né? Mas as taxas, o que o governo federal pode fazer, ele vem fazendo. O resto é muito custo, né? E o principal ativo do caminhoneiro para ele poder trabalhar é combustível. E esse combustível ele não é regido por preços a nível nacional. Assim, de um equilíbrio internacional de um monte de coisas que envolve esse aumento, a obrigatoriedade desse aumento. Se o presidente Bolsonaro intervém na Petrobras, nós não temos uma economia liberal. E isso no passado já foi provado que não deu muito certo. Agora, ações, o que o caminhoneiro tem que entender
que o governo vem fazendo várias ações para tentar facilitar e deixar o custo mais barato disso. E é isso que a gente tem que cobrar daquele agente político que a gente elegeu acreditando ser o melhor. Que ele tenha atitude, que ele tenha ação, que ele demonstre que está buscando tentar atender a categoria. Isso eu acho que o governo Bolsonaro tem feito muito bem. Ok, estamos fechando o Jornal da Manhã desta segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Muito obrigado pela audiência. Eu volto daqui a pouco com mais informações. O Jornal da Manhã, edição local, volta amanhã às 7h40. Até lá.